Esse é o Projeto Wayne, tentando tornar Batman o Bruce Wayne na vida real. E essa é a semana 8 do projeto, se não me engano. E o Projeto Wayne, fazendo um pequeno resumo, ele não se baseia em se tornar um vigilante e stalkear as pessoas da rua, mas sim se tornar o lado do Bruce Wayne em si. Então virar um polimata que seja capaz de conseguir pegar 200 quilos no supino, ao mesmo tempo que consegue lutar dezenas de artes marciais, é um poliglota, sabe gerenciar uma empresa de investimentos, ao mesmo tempo que sabe engenharia elétrica. Então são esses vários campos que não se interconectam. Esse é o objetivo de se tornar um polimata. E eu peguei como inspiração o Bruce Wayne, que ele é o maior exemplo desse polimata. Então, fazendo um resumo geral, na última semana eu ia falar da questão da dor no meu joelho. E ela melhorou bastante desde a última semana ainda dói um pouco, porém não é tão forte que nem antes. Então, com isso eu já estou começando a ver como que eu posso voltar aos poucos a correr, porque sinceramente está começando a ficar angustiante ficar sem correr por muito tempo. Então, provavelmente meu plano vai ser começar a fazer uma corrida de 1 km, 2 km e ver no próximo dia como que o meu joelho vai sentir, se eu vai começar a doer, talvez até mais. Ou se talvez vai ficar no mesmo, a dor vai ficar a mesma, não vai ter forçado tanto o joelho, que poderia significar que ou era o sapato antigo que eu estava usando, que era outro sapato, ou se era talvez a forma que eu estava usando, que seria o principal responsável por isso. E, em geral, em outras áreas do físico e da saúde, como estou no projeto, ele ainda não é totalmente focado, né? Essa fase agora que eu estou totalmente focado ainda na construção do físico e na construção das habilidades de Bruce Wayne. Então, por exemplo, uma das coisas que eu acho muito interessante é parkour, que eu busco aprender no futuro. Eu tenho muito interesse em aprender boxe, jiu-jitsu brasileiro, judô, karatê, MMA, Krav Maga, diversas outras artes marciais. Porém, elas não são o foco do projeto nesse momento. O foco do projeto, pelo menos a fase 1, é conseguir aquele portfólio de 1.750.000 dólares investidos no ano, com um retorno de 4% ao ano, me rendendo 70 mil dólares anuais. E com isso eu quero chegar no ponto em que eu fiz um plano para a academia, porque o principal foco do projeto agora, como eu disse, não é o físico, mas sim o intelectual. Conseguir chegar nesse portfólio, e para isso eu tenho que estudar bastante, somente para os planos para o futuro, para a metade do ano 1 para o ano 2 do projeto. Então eu marquei os treinos de academia no mínimo de 45 minutos, e normalmente dia de semanas de manhã, quando eu treino antes de ir para a escola, eu treino 40 minutos também, de 30 a 40 minutos. Então eu treino aproximadamente uma hora e 15 minutos, 20 minutos por dia. Se eu fosse totalmente focado no físico, provavelmente eu estenderia isso para 3, 4 horas. Então, por exemplo, quando eu ainda estava com foco no CPOR, o plano era conseguir treinar 3 vezes por dia. Então o plano era, por exemplo, de manhã treinar, me alongar, de tarde fazer o básico de academia, e de noite conseguir ir de noite, de tarde para noite, treinar calistenia. Esse que era o plano. Ou talvez emendar de manhã alongar, correr, de tarde academia e de noite alongar. Então ir variando. Porém, quando o CPOR não se tornou mais a prioridade, por causa de umas coisas que aconteceram, isso se tornou o Enem e ir para uma faculdade, especificamente faculdade de economia. Então agora o meu estudo está sendo totalmente focado em aprender inglês e no Enem. Por isso que eu estou dividindo meus exercícios nesses blocos de pequenos de minutos, para conseguir fazer o essencial em uma pequena quantidade de tempo. Então, além disso, essa semana me mostrou que eu já consegui consolidar o hábito de conseguir treinar 2 vezes por dia. Porque quando eu corria antes, normalmente eu dividia minha semana eu corro na segunda, quarta e sexta, e quinta e terça, e terça e quinta eu faço exercício em casa. Porém, nas terça e quinta normalmente eu não fazia. E tinha vezes que eu não conseguia correr as 3 vezes na semana, ou eu simplesmente não corria também. Então, eu corria 1 ou 2 vezes. Então, agora que eu não consigo correr por causa da situação do meu joelho, eu consegui meio que instaurar esse hábito de correr
de correr não, de fazer exercício físico 2 vezes no dia. Então, normalmente eu acabo de estudar 5 da manhã, e no momento que eu acabo de estudar, eu já começo a fazer o alongamento para me aquecer, uns 20 minutos de alongamento, para os próximos 20 minutos fazer exercícios físicos, alternando entre flexões, barras abdominais e flexões. Isso. Então, eu consegui instaurar esse hábito, e também outra coisa que ajudou a esse hábito se instaurar foi a minha capacidade de conseguir acordar às 3 da manhã de uma forma melhor. Então, na última semana que eu tinha gravado o vídeo, eu não estava conseguindo acordar exatamente 3 da manhã. Eu sempre acordava ou 3h30, ou 3h40, 45, às vezes até 3h50. Então eu perdia parte do tempo que eu estaria estudando e parte do tempo que é para minha rotina matinal. Isso acaba atrapalhando bastante os estudos e, consequentemente, o treino. E essa semana eu consegui consolidar, acordar entre 3 da manhã e 3h10 da manhã. Então essa semana eu sempre acordei ou 3h07, 3h09, 3h04, 3 da manhã em ponto. O que se torna muito mais fácil para conseguir fazer a rotina matinal. A única questão é que antes, se eu não me engano, tem uma das semanas que eu tinha falado que eu tinha entrado numa rut, num período ruim. E isso fez com que meu desempenho no projeto caísse bastante. E essa caída no desempenho fez com que eu ferrasse com o meu ciclo de sono de novo. Então eu não conseguia acordar 3 da manhã novamente. Então, se eu não me engano, uma semana, acho que 4 semanas atrás, um mês atrás, né, foi para regular, para tentar construir novamente a hora de acordar 3 da manhã. Se não me engano, a terceira e a segunda semana foi tentando acordar 3 da manhã um determinado tempo do dia, que foi quando eu comecei a acordar 3h40, 3h30, etc. E já nessa semana eu consegui voltar a acordar 3 da manhã, em ponto. Agora eu só preciso melhorar a minha rotina matinal para ela não ocupar o tempo que seria do estudo. Então, por exemplo, antes minha rotina durava até 3h30. Então eu conseguia acordar, usar o banheiro, tomar água, meditar, registrar no diário e orar em 30 minutos depois que eu acordasse, ou 20 minutos, ou 25 minutos. Então, só que agora está se treinando até 3h45. O que pode parecer pouco, o problema é que quando você está tentando tirar o máximo do seu dia com o plano de me tornar um polimata, eu conseguir usar todo o tempo do meu dia para fazer algo produtivo. Esses 15 minutos, quando somados, acabam impactando bastante. Então, por exemplo, em 4 dias já são 1 hora somadas de estudo. Então imagina isso em um mês. Então, ainda mais que eu estou 100% focado nos estudos, então qualquer tempo no estudo que eu perder já vai ser um prejuízo. Então, pelo menos eu já consegui construir esse hábito de normalmente acordar 3 da manhã. Então essa próxima semana vai ser para diminuir o tempo da rotina matinal e, além de aprimorar outras partes do gerenciamento de tempo. E além disso, em questão do físico, o principal não é a estética, mas sim o desempenho físico. Então, por exemplo, o Bruce Wayne ele tem um físico bem estético, só que ele também, esse físico não traz só a beleza para ele, mas sim também suas habilidades. Então ele é muito ágil, ele é muito rápido, ele tem uma estamina muito grande, ele tem uma força muito dinâmica. Então o treino que eu estou fazendo não é só para ter um bom físico, mas sim para conseguir essa força, essa resistência, essa agilidade que o Bruce Wayne tem. E para isso o plano é conseguir entrar em Booking. Eu estou em Booking desde o início do projeto, e eu lembro quando comecei eu estava com 78 quilos, e o plano para o primeiro ciclo de 12 semanas era chegar aos 83 quilos para no final do ano 1 estar aos 90 e no ano 2 estar nos 100. E eu consegui chegar nos 83 quilos já faz uma semana, então provavelmente eu vou conseguir fazer isso uma semana e meia. Agora eu só estou mantendo esses 83 quilos. Não mantendo, mas aumentando, claro, continuando comendo a mesma quantidade, que fica entre 4.000 a 5.000 calorias por dia, algumas vezes passando de 5.000 calorias por dia que eu acabo ingerindo, para conseguir aumentar o meu peso. Porém, provavelmente o motivo de eu aumentar seja porque eu não estou mais correndo, que era um cardio muito grande. Então, provavelmente quando eu correr, eu vou dar uma analisada para ver como meu peso varia durante a semana, e
ver como que eu posso fazer com a minha rotina alimentar. Provavelmente eu vou ter que aumentar o número de calorias que eu estou ingerindo. Então foi um objetivo que eu consegui concluir. Então, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo agora perto do horário que normalmente eu faço meu treino de calistenia. E eu vou terminar esse vídeo e fazer direto o treino. Ontem eu não fiz o treino porque eu tive que sair. E uma coisa que eu tava pensando muito é que o Bruce Wayne tem essa fachada de... o Batman tem essa fachada do Bruce Wayne, né? Que em algumas HQs o Bruce Wayne é o Batman, mas em algumas outras adaptações o Bruce Wayne é apenas uma fachada pro Batman. Então, eu tava pensando muito nisso, porque quando o Bruce Wayne ele saiu em treinamento pra se tornar o Batman, dependendo das HQs ou da adaptação, entre 7 a 14 anos, ou 10 anos, que, se não me engano, é recente, do Robert Pattinson, ele não sai pra rolês ou algo do tipo, ele foca totalmente em se tornar o Batman. Só que o meu objetivo não é só me tornar o Batman, mas me tornar Bruce Wayne, do lado polimata, como eu tinha dito no início. Então, como eu não tenho um patrimônio bilionário, eu não sou um bilionário e tenho um patrimônio gigante, e não tenho contato com as pessoas mais ricas e poderosas do estado, do país, do planeta, eu não sou mundialmente conhecido, eu tenho que criar esse networking que o Bruce Wayne tem quando ele é poderoso, porque eu já tive alguma experiência de network e eu sei quão poderoso pode ser um network enquanto você conhece a pessoa, tem contato com a pessoa e quanto isso pode te ajudar. Então, uma coisa que eu tô treinando bastante também de background, minhas habilidades sociais. Tanto que antes de começar o projeto, eu tinha lido o livro Como Fazer Amigos Influenciar Pessoas. Esse amigo aqui, eu já tinha lido ele antes, porém eu dei uma lida de novo, porque esse livro aqui é muito bom. É muito bom e tem uns insights ótimos. Talvez eu até me dê uma mini relida daqui a alguns dias. Alguma relida. E pelos objetivos desse ano, antes, como eu tinha dito umas semanas atrás, antes de iniciar o projeto, eu não saía praticamente eu saía de vez em quando, mas nem tanto. Porém, chegou no nível onde eu tô saindo tanto que acaba até atrapalhando o projeto. Eu tenho que encontrar esse meio, eu tenho que começar a filtrar para de não conseguir não sair nenhuma vez, para tá saindo muito e ter necessidade de filtrar os eventos que eu vou ter que ir ou para onde eu vou ir. Então é isso que eu tô fazendo agora. Então, por exemplo, ontem eu saí com um colega meu pra gente ir na academia, em vez de treinar aqui em casa. Então foi um evento entre aspas, social, que foi muito benéfico e que a gente fez algo produtivo junto ao mesmo tempo que a gente conversou e debateu ideias. Então eu tenho em mente que, se eu não me engano, tem um estudo que fala que o isolamento social, ou não só isolamento, mas você não tem muito contato social, pode ser até pior que depressão, porque nós seres humanos somos seres sociais. Então, se a gente não tem muita conexão com outras pessoas, isso pode acabar prejudicando nossa mente. E como que o que diferencia a gente de um multibilionário, além do dinheiro, é claro, mas se a gente trocar de lugar, um vai voltar para o estágio que o outro tá. Eu expliquei isso melhor na última semana. Então, o que define melhor uma pessoa como de um multibilionário é a mente, como que a mente funciona e como você pensa, como a mente age. Então, quanto mais eu conseguir aprimorar mentalmente, mesmo que seja 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, ainda vai ser um aprimoramento muito bom. E agora, indo para a parte financeira do projeto, nas últimas semanas eu ia falar da questão da feira, que poderia ser algo que estaria avançando para frente. Porém, como eu disse, no período de domingo, os dias finais de semana são dias onde eu mais estudo, o que é um pouco contrário do que a maioria da população faz. Porque no dia de semana, normalmente eu tenho escola, e a escola ocupa muito tempo que eu poderia estar usando para estudar. Então, por exemplo, final de semana como hoje, são os tempos que eu tenho mais capacidade de poder estudar, ou também realizar coisas do projeto. Então, a feira que aconteceria domingo não seria um benefício para mim, não seria benéfico para mim, porque ia ocupar 8 horas do meu dia, e essas 8 horas seriam 5 horas de estudo
e 1 hora de exercício físico, e as outras 2 horas seriam, 1 hora seria de leitura e outra 1 hora seria de alimentação. Então seria um desastre completo se eu não conseguisse renumerar por causa disso, porque uma das coisas que, se não me engano, os multimilionários falam é que o seu tempo tem que valer alguma coisa. Nunca troque seu tempo de graça. O seu tempo tem que valer algum valor monetário. Então, eu acho que depende de fase, por exemplo. Porque provavelmente, se eu não estivesse fazendo nada na minha vida, igual era antigamente, provavelmente eu ia aceitar qualquer preço em relação a esse tempo, porque eu realmente não estava fazendo nada. Ou talvez eu nem iria cogitar fazer a feira. Porém, agora, onde meu tempo é realmente valioso, porque o que eu estou estudando vai impactar totalmente o futuro do projeto pelos próximos 4 anos ou 5 anos do projeto, ou talvez todo o projeto daqui pra frente, minha vida toda pra frente, é um tempo que é muito valioso e vale bastante. E como eu não consegui esse valor, então a feira não vai se tornar algo real. Então, o que eu estava olhando era conseguir fazer essa feira com outra pessoa. Então a gente está olhando como que a gente vai conseguir instaurar essa ideia que a gente tem. Então ela pode acontecer talvez na próxima semana, daqui 2 semanas, talvez daqui 1 mês. Então não pode ser algo totalmente garantido ainda. E falando em questão do financeiro, a feira seria algo muito importante, porque eu provavelmente nos próximos, até no final do ano, talvez nos próximos 4 meses eu vou ter que gastar muito dinheiro. Talvez não 4 meses, talvez em um período de 11, 10 meses eu vou ter que gastar muito dinheiro. E esse dinheiro é um cálculo que eu ainda preciso fazer, porque quando o CPA não tinha ainda sido desmaterializado, o plano era que, além da experiência militar que eu conseguiria ter passado para o 2026, para metade do ano para o início do ano 2, metade do ano para metade do ano 2, o plano era, além da experiência, eu conseguir ganhar o salário que eles dão para o CPOR, que são de R$1.500 mensais. Então, eu usaria esse salário para, quando eu tivesse que sair pro final do ano 2, pro metade do ano 2, final da metade do ano 2, pro final, que eu precisasse para uma das faculdades internacionais ou a USP, eu teria esse dinheiro para usar como meio que bagagem para eu conseguir me manter lá até eu conseguir achar um emprego, uma forma de conseguir fazer uma renda contínua. Porém, quando o CPA se desmaterializou, esse plano também se desmaterializou junto. Então, o plano era já começar a trabalhar direto pela feira. E, infelizmente, uma delas acabou fechando e outra acabou não dando certo, como eu tinha explicado no início. Então, essa pode ser uma boa chance de eu conseguir esse dinheiro que eu preciso. Então, caso eu não consiga esse dinheiro para conseguir pagar tudo que eu preciso, o plano na USP, se eu não me engano, você tem a passagem de bolsa, não bolsa, só que eles te dão moradia lá dependendo da sua renda mensal. Então isso pode ser algo que talvez eu consiga, o que seria muito bom para eu conseguir estudar na USP, uma coisa que talvez seria extremamente difícil, para quase eu não conseguir se não fosse por causa dessa bolsa. E para as faculdades internacionais, em Berea College, eu não precisaria de dinheiro porque eu moraria na faculdade, comeria na faculdade. Só que de Coimbra e de Bolonha eu precisaria. Então, como de Coimbra e de Bolonha, todas essas faculdades que eu havia citado, eles começam o período letivo, né, o início do ano, entre aspas, podemos dizer assim, lá para setembro, eu conseguiria, caso eu não passasse na USP, eu conseguiria de janeiro até agosto, por exemplo, conseguir arrumar um emprego e trabalhar e conseguir juntar esse dinheiro. E um dos empregos que eu estava olhando era de guarda de segurança noturno, porque seria um emprego que não é totalmente um emprego, assim, claro que você vai estar protegendo o local e fazendo uma vigia, porém, a maior parte desse tempo foi principalmente você sentado em algum lugar. Então o plano seria usar esse tempo que eu estou sentado para estudar. Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu tive esse insight foi antes de ter começado o projeto. Então era quando eu tinha TikTok ainda, na época que eu ainda tinha TikTok, e apareceu um vídeo falando que segurança noturna era o melhor emprego possível, e o cara jogando um Call of Duty no meio da madrugada. Que agora olhando é um grande desperdício realmente um grande desperdício de tempo, porque
é um trabalho de segurança noturno, normalmente, ou é para esse tipo de pessoa como eu, que quer usar isso como alavancagem para um futuro mais promissor, mais ambicioso, ou para quem se contenta com a mediocridade, o que é completamente oposto do que esse projeto é. Então, o plano é exatamente esse, conseguir dinheiro nesse período para conseguir pagar tudo que eu preciso ainda. Porque, por exemplo, eu tenho que pagar o passaporte, caso eu consiga passar nas faculdades internacionais. Esse passaporte, se não me engano, é R$300 a R$400. O teste de inglês, supondo que eu faça apenas um teste, não os outros dois, que se não me engano é do IFLT, se não me engano, um deles. Tem um outro que eu acabei esquecendo o nome. Tirando os outros dois testes, só fazendo Duolingo, um teste é aproximadamente $70. Então, eu estaria. Então, $70, isso que está aumentando atualmente, seria aproximadamente em 350 a R$400. Então, por aí você já vai R$800 usados só para esses dois. Não contando também com o dinheiro que eu vou ter que usar para FUVEST, que são R$200, o que também já ocasiona chegar na taxa dos R$1.000 só nisso. Também não contando com o dinheiro que eu vou precisar usar para usar para viajar para a parte de São Paulo, onde ocorre a prova. Então, o dinheiro que eu vou ter que usar para isso também vai ter que acabar somando. Então, e supondo que eu não faça outros testes também, além desse dinheiro da FUVEST, isso daria uns R$1.100, R$1.200 a ter que ser usado, que é quase um salário mínimo. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas ainda. Por exemplo, eu posso, caso seria possível, porque eu não sei a lei brasileira, se é possível se tornar um vigia noturno com 18 anos de idade, o que seria ótimo se, caso fosse possível. Porém, eu não tenho totalmente certeza. É uma coisa que eu ainda tenho que olhar em específico. Então, eu tenho esse plano de como conseguir ganhar esse dinheiro para conseguir apenas pagar tudo que eu preciso para conseguir fazer esses vestibulares e ter a chance de passar. Isso me faz pensar que o dinheiro que eu conseguir desse próximo negócio da feira, que eu tô vendo se vai dar certo ou não, tem grande chance que vai dar certo, investir pesadamente esse dinheiro. Então, uma coisa que eu estava olhando no início do projeto, que eu estava até fazendo um curso, era em relação a um curso de contabilidade do Coursera, que é uma plataforma online de curso. Então, eu estava dando uma olhada nesses cursos para começar a aprender mais sobre dinheiro, finanças, esse tipo de coisa, e contabilidade, que era uma das faculdades que eu estava pretendendo além da economia. E eu parei por tempo tudo isso justamente porque agora a prioridade é o Enem e o inglês. Então isso pode voltar a ser uma prioridade quando eu conseguir ganhar esse dinheiro, porque eu preciso investir esse dinheiro da melhor forma possível para ele pelo menos conseguir render alguma coisa até o período que eu vou ter que tirar ele para conseguir pagar. Então essa é outra coisa que eu tenho em mente. E para longo prazo, um dos objetivos que eu tenho é conseguir encontrar alguma forma de freelancer além do Excel. Eu estava vendo um vídeo que fala muito da questão da inteligência artificial e como ela pode evoluir bastante com o tempo. Então, talvez seja possível que ela, sim, consiga substituir alguns empregos humanos. Porém, eu creio que alguém vai ter que liderar essas IAs no fim das contas. Porque um robô, ele é imprevisível. Então, ele é previsível porque você controla ele. Só que eu acho que é igual, por exemplo, como pode dizer... Eu acho que não tem um exemplo muito bom em mente, só que eu creio que, por exemplo, numa faixa de construção, você vai ter os robôs construindo, mas para gerenciar os robôs, ou você ter uma confiança maior, você vai contratar um ser humano para fazer isso. Então, os trabalhos comuns podem ser substituídos, mas trabalhos de liderança também talvez não sejam substituídos. Então, uma das ideias de negócio que surgiu em mente, que antes era blockchain, que talvez possa ainda funcionar, outros modelos de negócio, é também dar uma olhada em inteligência artificial e ver como que eu posso usar isso ao meu favor, até no favor do próprio projeto. Tanto que tem
no filme The Batman, o Bruce Wayne ele utiliza lentes. Lentes nos olhos que quando você... Que, por exemplo, se eu tivesse com essa lente agora, eu poderia estar gravando o que está acontecendo aqui. Então, eu acabei checando e a Meta IA, a empresa do Mark Zuckerberg, ela lançou algo parecido. Porém, você não grava pela lente, é um óculos quase igual ao meu, só que tem uma câmera no óculos que acaba gravando a conversa ou o local que você está. Uma coisa que seria muito útil, que eu tenho certeza que o Bruce Wayne usaria, como o próprio Bruce Wayne, talvez para gravar eventos locais que ele vá, que ele precisa de informações, então ele grava para depois ele checar em algum momento, caso ele tenha perdido alguma coisa ou tenha passado alguma coisa, igual ele mesmo faz no filme The Batman. E para mim poderia ser para usar em universidades, por exemplo, caso precisa de uma palestra muito importante ou um evento muito importante. Então isso é uma coisa muito interessante, que foi utilizada pela IA, que eu acabei descobrindo, que mostra como a IA pode ser usada de forma muito vantajosa para alguns meios no futuro. Então aprender sobre isso é algo muito vantajoso. E pulando para o lado intelectual do projeto agora, porque além do que a gente tem várias etapas, nesse período agora que eu tô de escola, é o período de provas. Então, por exemplo, a questão da inteligência artificial que eu acabei de falar, eu não tive muito tempo para ler exatamente por causa disso. Então, por ser período de prova, isso acabou negligenciando também um pouco os meus estudos. Por exemplo, a minha leitura do livro Psicocibernéticas, que eu já tô 3 semanas lendo esse livro, talvez até mais, o que é um pouco deprimente, que eu já consegui ler livro em uma semana nesse projeto, eu tô dando 3 para ler esse. Eu acho que é um pouco de falta de disciplina também. Porém, esse livro aqui é um livro muito bom. Eu já tentei ler ele antes algumas vezes e eu não terminei de ler, e dessa vez eu vou terminar de ler dessa vez. Então eu já estou na metade do livro já, o que é ótimo. E aí esse livro dá muitos insights muito bons. E o plano é conseguir terminar ele essa semana. E os insights que esse livro dá, pelo menos nos últimos capítulos ali, fala muito bastante do... o livro fala especificamente do inconsciente. Então, por exemplo... o capítulo que eu estava lendo, ele fala muito de como o inconsciente, ele que é o responsável por criar soluções, por lembrar de coisas e praticamente nos guiar. Tanto que, por exemplo, uma pessoa que toca piano, ela não tem que pensar manualmente qual tecla ela vai tocar. Ela é uma coisa que o próprio inconsciente dela já sabe, ela faz automaticamente. Claro que isso é através de repetição, através do hábito de aprender. Então, tanto que ele dá exemplos de pessoas que no momento onde eles estão fazendo outras tarefas, insights de tarefas antigas já vem na mente dele para como resolver o problema. Tanto que eu já vi eu sei que alguns filósofos faziam isso, como Nietzsche, e outras pessoas também fazem, que é andar, dá pra fazer uma caminhada, que isso acaba dando insights de coisas que você deve fazer, ou própria introspecção também. Então, é uma coisa que eu tô olhando muito, porque e se a chave de se tornar Bruce Wayne talvez não seja só o consciente, mas o inconsciente, que é capaz dessa inteligência? Porque eu já vi uma conceito de inteligência que é o seguinte, que a inteligência não é a relação saber isso, saber aquilo, mas sim conseguir juntar informações e processar elas para ser usada em determinado ambiente. E quem faz isso não é só o consciente, mas o inconsciente também é responsável por isso. Claro que quem pega a informação e analisa ela conscientemente é o consciente, porém quem chega com as soluções é o inconsciente, pelo menos é o que o livro fala. Então uma coisa que eu tenho testado bastante, que eu tenho prestado atenção, por exemplo, eu ainda estou colocando isso em prática ainda, porém, se, por exemplo, no Enem, você na prova de linguagens humanas, eu posso pegar a folha do Enem, olhar o tema da redação para ter ideia de como é o tema da redação e ir fazendo agora de linguagens e a de humanas, porque eu tenho em mente qual que é o tema que eu tenho que fazer, eu preciso pensar em coisas para usar nesse tema para conseguir fazer a redação. Isso vai ficar aqui, lá pro fundo do inconsciente. E meu consciente agora vai estar focando nessas questões agora. E o inconsciente com o tempo ele vai surgindo. Na verdade eu posso usar isso aqui. Agora eu lembrei disso aqui, não preciso lembrar disso que eu posso usar na redação. Anota fazer isso e aquilo. Então talvez a chave para
me tornar melhor seja aproveitar do inconsciente para tomar essas decisões, aprimorar o desenvolvimento do inconsciente, dos mecanismos de sucesso e o mecanismo criativo para me tornar melhor, ter uma memória melhor, ter uma criatividade melhor, ter pensamento, ter uma capacidade de resolução de problemas melhor. Então essa é uma coisa que é muito interessante, porque quando a gente está nesse área de autoaperfeiçoamento, normalmente a gente não conversa muito sobre o poder do inconsciente, mas sim mais do consciente. Você usar a sua mente racional para fazer as coisas. Claro que toda informação tem que passar pelo filtro racional, o que é também uma parte muito importante. O problema é que a gente não pode excluir também a parte do inconsciente nisso, do subconsciente, que é um conceito muito interessante que eu vou observar durante essa semana, colocar algumas práticas disso. Tanto que eu já comecei as práticas de visualizações que o livro recomenda. E além desse livro também, um outro livro que eu estou dando uma olhada é o livro que eu havia falado, que estava no plano de eu ler também, que ainda tem outros livros que eu estou lendo, que seria o livro de Economics in One Lesson, que é um livro totalmente em inglês. E uma coisa que eu estou fazendo quando eu vou estudar inglês, somente a questão da leitura e escrita, eu leio esse livro para ver o que eu consigo entender, as frases que eu consigo entender ou não, para poder treinar o inglês. Então, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver aqui, porém eu marco algumas palavras que eu não entendo para conseguir pesquisar depois o que elas significam. Então, por exemplo, eu tenho um caderno aqui que é totalmente focado no estudo de inglês, que eu utilizo constantemente. Deixa eu ver se esse daqui, esse é de matemática, talvez não, esse é o caderno de matemática que eu uso para estudar. Deixa eu ver, não, acho que eu não estou com um caderno de inglês aqui no momento, são uns cadernos de estudo de matemática. Porém, eu tenho um caderno de inglês que eu utilizo para poder estudar 100% inglês. E o estudo, ele está sendo muito promissor, tanto que hoje, mais cedo, antes de gravar esse vídeo, eu estava estudando inglês e eu decidi fazer o curso de teste para ver o quanto eu tinha avançado no teste do Duolingo, que é válido, porque se não me engano a nota necessária é 95, que é intermediário 2 para quase avançado, então é B2 para quase C1. E da última vez que eu fiz, eu estava, se não me engano, B1, se não me engano, era 12 para B1, que para chegar em eu preciso chegar em 95 para conseguir passar no Berea College. Porém, por exemplo, se eu quiser ir para a faculdade de Newark, em Emirados Árabes Unidos, que não é uma das que está lá, porém não é uma das principais, nem um pouco tal. Eu acho que eu até quase descartei essa, porque eu preciso estar num lugar onde, além de, eu vou conseguir encontrar um emprego que, bem, seja formal e tenha mais credibilidade, que eu não acho que eu vou encontrar lá. Talvez seja só talvez só esteja pressupondo algo errado. Porém, eu preciso chegar a 95 para passar no Berea College, que é a base que eu coloquei. E na última vez que eu tinha feito esse teste, há um mês atrás, eu tinha chegado na nota de 74, que é muito pouco. Então hoje eu refiz o teste para ver qual era a nota que eu chegaria. E sinceramente eu pensei que eu iria muito mal. Só que acabou me surpreendendo, porque a minha nota acabou dando 90 de nota. O que foi algo muito surpreendente, porque em um mês eu avancei de intermediário para intermediário 1 para iniciante 2, para intermediário 1 para intermediário 2 para avançado 1, que é algo um pouco estranho. Tanto que o inglês, se eu for contar nesse período de um mês, eu talvez não tenha estudado tanto. O plano é sempre estudar 5 horas por semana. O problema é que essa semana eu não consegui estudar 5 horas por causa da prova. Porém, mesmo assim, o inglês está aprimorando bastante. Ele está aprimorando bastante, 74 para 90. Então, provavelmente essa semana eu vou fazer outro teste ainda para não saber se foi uma simples coincidência ou se foi realmente eu que melhorei nesse nível. Porque o plano, eu tenho ainda 2 meses até chegar o período que eu preciso fazer esse teste para enviar a inscrição para o Berea College. Então, o plano é conseguir já estar passado de 100 para manter, igual a questão do peso corporal. Se eu cheguei em 83 em ponto, eu não vou marcar a caixinha que eu estou com 83 quilos, porque esse peso pode flutuar em período de uma semana, 2 semanas. Quando já está chegando em um mês e eu já manti aquilo, eu já estou subindo um pouco, aí beleza, eu sei que essa já é a minha base. Então a mesma coisa com o inglês. Eu já sei que eu preciso saber qual que é a minha base,
Precisa manter uma base de 100 para eu já saber que, ok, então abaixo disso eu não vou conseguir, então eu praticamente já passei nesse curso e vou conseguir me inscrever e ter chance de entrar no Berea College. Então, o estudo de inglês está indo muito bom, e também os outros estudos das outras matérias também estão avançando bastante, tanto que agora com esse período de provas, eu achei que seria algo prejudicial para o Enem, porém está sendo muito bom. Tanto que na semana passada eu tinha dito que na matéria de matemática eu tinha estudando razão e proporção e ia passar para porcentagem, para passar por estatística, para passar por análise combinatória. Só depois que eu cheguei em função. Porém, uma prova da minha escola necessitava de eu ter um estudo de função. De primeiro grau, segundo grau, função simples ou função quadrática. Ou função afim, no caso, função quadrática. Porém, não fazia a menor ideia de como fazer isso. Então eu tive que trancar por 2 dias. Porém, trancar entre aspas, né? Porque eu estudei acho que 4 horas no total de matemática, 2 sábado e 2 domingo, e consegui aprender totalmente como que funciona as duas funções e consegui fazer exercícios com isso. E eu percebi que o conhecimento em matemática está melhorando bastante para alguém que eu não conseguia resolver nem equação de fração, agora é algo que eu já consigo fazer de cabeça. Então, eu estou melhorando de uma forma muito rápida, o que é algo muito esquisito para mim. Talvez seja aquele mas aquele fenômeno do autoaperfeiçoamento, que é uma linha exponencial, se não me engano, que é falado, não uma reta, porque uma reta seria assim, seria assim, que está contrário assim, só com uma linha exponencial, em que o seu nodo de aperfeiçoamento em algumas áreas elas são assim, vai subindo, até que dispara completamente. Claro que talvez seja em determinadas áreas em determinado tempo. Então, por exemplo, eu posso ter esse platô na questão do meu aprendizado, de conseguir aprender muito rápido, reter informação e usar isso de forma eficaz. Porém, na questão financeira, até eu chegar no 1.750.000 dólares por ano, pode ser exatamente um período de 12 anos, que é o que é planejado para alcançar. Então, talvez eu esteja passando por essa experiência. E falando nisso, as provas já estão acabando, então provavelmente essa semana que está chegando agora vai ser a última semana de provas. Então, quando isso acontecer, eu já vou estar voltando à rotina comum de voltar agora à base do estudo de Enem. Claro que com as matérias da escola eu já consegui aprender uma parte das de Enem, o que é ótimo. Então, eu já vou ter praticamente algumas matérias já tiradas do caminho. Por exemplo, filosofia, praticamente dei toda a filosofia contemporânea para a prova, então eu já sei tudo isso. Tanto que antes eu só estava só nos pré-socráticos, e agora eu já tinha só terminado os pré-socráticos, agora eu já terminei toda a filosofia contemporânea, sobrando a filosofia clássica junto com a filosofia moderna. Claro que isso pode ser um avanço muito pouco, supondo que acho que falta 60 dias para o Enem começar, 2 meses em ponto, ou 61 dias, se não me engano. Porém, o que eu estou mais focando em matemática, porque para economia, matemática é a coisa mais importante, que por exemplo, em Coimbra, se não me engano, a nota que eles vão para avançar em matemática, se não me engano, para economia, não é só o Enem, mas sim a nota específica de matemática junto com a de produção de texto. Então, matemática, entre todas as matérias, é o que eu estou mais estudando. E para a FUVEST é a mesma coisa, que para economia você tem que estudar muito a matemática financeira, que é uma coisa que eu tenho que admitir que eu não estudei ainda, que eu estou estudando as matérias básicas de matemática, porque... E provavelmente eu vou estudar as matérias básicas de matemática quando eu terminar elas. Trigonometria, geometria, etc. Eu vou para matemática financeira. Porque aí seria a segunda fase da FUVEST que vai acontecer em dezembro. Porque, claro, são feitos em fases. Eu não posso estudar para focar totalmente em matemática financeira agora, sendo que eu não sei o básico de matemática que vai cair na primeira fase da FUVEST. Então, quando voltar esse período, o plano é focar totalmente no Enem. Eu tenho 2 meses que eu preciso passar por muita coisa ainda, principalmente nas matérias de ciências da natureza, que eu tenho que admitir que pode ser usado para aprimorar algumas coisas do projeto, somente a questão da biologia. Tem algumas coisas muito interessantes entre células, nutrição, que pode ser usado, ou própria matéria de magnetismo da física, que também me interessa bastante, que o Bruce Wayne ele tem esse conhecimento bastante de engenharia elétrica, em química, bioquímica e em físicas. Então é uma matéria que me interessa, porém no período que eu estou agora não é uma matéria que vai me ajudar muito, tanto por causa
A não ser que eu queira passar pelo Enem, que iria me ajudar, porque todas as outras, ciências da natureza realmente não é o principal. Claro que o básico para passar a primeira fase da FUVEST é necessário, porém depois disso vai ser totalmente matemática. As faculdades internacionais, elas não demandam nenhuma prova específica que precise das ciências da natureza. Eu não vou usar isso na faculdade de economia. Então isso seria uma coisa mais para o futuro do projeto e provavelmente na fase 2 do projeto, que é a exploração global. Então, passando essa semana para eu conseguir estudar mais, tem essa questão do gerenciamento de tempo, o que está melhorando bastante comparado a antes agora, que eu, se não me engano, nesse papelzinho aqui que está aqui do lado, eu tenho colocado como objetivo gastar 20 minutos só para tomar banho e me arrumar, e 30 minutos só para cada refeição, porque muitas das vezes eu acabo passando nisso. Eu tenho que admitir que na hora da janta, que como que eu vou dormir 7 da noite, normalmente eu janto umas 5 da tarde, e normalmente nesse tempo é quando eu acabo procrastinando um pouco. Então o que eu estou fazendo para poder reverter essa situação? Eu fiz umas pesquisas, porque normalmente quando eu janto ou como alguma coisa, eu estou assistindo algo. E para conseguir ganhar conhecimento de alguma forma. Então uma coisa que eu fiz foi pesquisar e pedir ajuda do ChatGPT para listar alguns podcasts, alguns vídeos que são úteis para conseguir adquirir ainda mais essa mentalidade dos multimilionários e bilionários. Então é uma coisa que eu ainda tenho que anotar ainda, eu já consegui os vídeos, eu preciso salvar eles. Pra já ter uma coisa pra assistir, pra eu já conseguir terminar em 30 minutos enquanto eu assisto, e depois disso continuar estudando ou ler alguma coisa. Tirando isso, o gerenciamento de tempo tá muito bom. Claro que há coisas que eu preciso ainda melhorar, porque como foi dito, a primeira fase do projeto sempre vai ser 100% focada em construir essa disciplina e gerenciamento de tempo que o Bruce Wayne possui. Não a primeira fase, os primeiros anos do projeto, o primeiro 1 ou 2 anos vai ser para isso, para construir esse gerenciamento de tempo, essa linha base de gerenciamento de tempo que eu tenho. E para isso, uma coisa que eu acabei usando que ajudou bastante foi conseguir usar o Notion como forma de rastreador de hábitos. Então, por exemplo, eu tenho um rastreador de hábitos que está aqui em cima, só que isso tem um objetivo diferente. Então é um rastreador de hábitos mais simples, vai manter a linha base dos piores dias. Então, coisas mais complexas, como fazer 2 exercícios por dia, ler tanto tempo, levar isso para tal lugar, fazer esse tipo de coisa, fazer tal exercício, etc., não tá ali, porque é muito específico. Então eu coloquei essas coisas no Notion para me preparar. Então eu tenho objetivos matinais, eu tenho objetivos da tarde, eu tenho objetivos noturnos para fazer o checklist. E também objetivos diários. Então tá tudo em uma só bagagem, por exemplo, para isso. Então, como um só clique eu consigo acessar tudo isso que eu preciso fazer. E para situações específicas, então, por exemplo, quando eu vou sair, normalmente eu levo algumas coisas junto comigo, porque o Batman ele é conhecido por ter esse preparo. Então tem algumas coisas que eu levo para sair, para caso alguma coisa aconteça que saia do imprevisto, eu tenho como meio que saber como me comportar caso essa coisa saia do caminho. Então eu fiz isso de equipamentos que eu tenho que levar caso eu vou para algum determinado lugar, para evitar que coisas aconteçam. E diferente desse hábito aqui, como eu disse, esse é mais específico. Esse hábito é para uma linha base, porque se não me engano uma coisa que o Hansa fala, que é um influencer americano, que influencer de autoaperfeiçoamento nacional da Inglaterra, que é muito famoso, uma coisa que ele fala é que você precisa de ter uma linha base de quando você está se autoaperfeiçoando. Então, por exemplo, quando eu entrei nesse período ruim da minha fase, eu tinha vários objetivos que eram muito específicos para mim. Isso me desmotivou a fazer eles nos piores dias. Então, o que o Hansa recomendava é: comece pelo básico, monte aquela linha base. Tanto que eu lembro de uma frase que fala que nos piores dias é onde você sabe quem você é quando você determina quem você é. Então, nos piores dias antes, era sempre os piores mesmo, eu realmente não fazia nada o dia inteiro. Agora, chegando no nível de meus piores dias, eu estudo 2, 3, 4 horas por dia, eu consigo fazer atividade física. Claro que eu tenho vezes que eu posso assistir algum vídeo, um vídeo idiota, algum vídeo um pouco mais para review de filme, por exemplo. Porém, comparado ao que era antes,
Isso é um avanço extraordinário. Então, além de mudança de mentalidade e consistência nos hábitos, acabam formando essa nova identidade, o que diminui a probabilidade de você cometer os velhos hábitos nos dias ruins. Esse restante de hábito aqui ajudou bastante nisso ser concluído. Então, eu consegui criar essa linha base dos piores dias ruins. Então, aos poucos, eu tô conseguindo essa identidade nova do meu eu, de me tornar o Bruce Wayne, de tornar essa pessoa, de tornar um polimata na vida real. E uma coisa que eu quero fazer nessa última semana do projeto, nessa última semana dos 12 ciclos, primeiro ciclo das 12 semanas, voltar a testar essa questão da corrida que eu havia falado no início do vídeo, para ver como meu joelho aguenta, e começar a tentar me visualizar melhor e corrigir essa questão da rotina matinal, que são algumas coisas que eu tenho que corrigir. E quando eu falo de ciclo de 12 semanas, é que o projeto, eu não comecei, essa não é exatamente a semana 8 do projeto, essa é a semana 11 do projeto Bruce Wayne. Então, eu comecei o YouTube um pouco depois de eu já ter iniciado o projeto. Então, semana que vem eu já vou alinhar a linha do projeto canônica com a linha do projeto do YouTube para ficar um pouco mais claro e não ficar muito confuso de se seguir. Então, uma coisa que eu quero fazer para o próximo ciclo de 12 semanas é separar melhor os objetivos do projeto, porque nesse primeiro ciclo de 12 semanas, que se não me engano 84 dias, eu tinha colocado vários objetivos ambiciosos. Então, consegui no CPOR, consegui 800 no Enem, consegui isso, consegui xadrez, consegui aquilo, papapá, mover uma monetização, muitas coisas que acabaram impactando. Eu não tinha uma visão de muito longo prazo que poderia acontecer no projeto. Então, como muitas coisas que eu tinha planejado já estão concretizadas, eu já tenho um plano geral do que eu vou ter que fazer nas próximas, até o final do ano, as outras semanas vão se tornar muito mais claras. Então, eu estou percebendo que os objetivos anuais que eu tenho, eles vão ter que ser divididos em ciclos das 12 semanas. Não fazer cada pouco nos 4 ciclos de 12 semanas de um ano. Nesse caso do ano 1. Mas sim, um ciclo ser dedicado a isso, outro ciclo ser dedicado àquilo, outro ciclo ser dedicado àquilo. Então, eu acho que esse primeiro ciclo foi bom para eu conseguir entender isso, de que eu preciso planejar melhor o negócio, os objetivos. Eu já fiz isso pro período de semanal, que os objetivos agora estão muito mais... não são 20 objetivos mais que antes eu colocava, agora eu coloco 10 objetivos que realmente vão impactar, que são importantes para mim. Porque eu tenho certeza que se fosse igual antes que eu colocaria 20 objetivos, eu não teria conseguido colocar o hábito de conseguir fazer 2 exercícios por dia, porque meu cérebro estaria constantemente pensando nas coisas que eu teria que fazer. Eu queria prejudicar de meu cérebro focar em outras coisas que talvez seriam mais importantes para eles, como o estudo do Enem, como preparar gerenciamento de tempo, esse tipo de coisa. Então, focando em qualidade em vez de quantidade. Então, esse é o plano para os objetivos das 12 semanas. E quando as 12 semanas vai acabar na próxima semana, ou na próxima semana, que eu tô gravando esse domingo, né? Então já é a semana, porque pra mim a semana começa na segunda-feira. Eu vou postar um vídeo, o vídeo de resumo semanal da semana junto, explicando como que eu organizei os objetivos da semana para ficarem mais realistas, mas também não tão realistas ao ponto de não me forçarem a me tornar melhor. Então foi exatamente isso o resumo dessa semana do Projeto Wayne, e a gente se vê na próxima semana.